silêncio, por gentileza. Pedimos também, por favor, que verifiquem os celulares, tá bom? Celular no silencioso, no avião, por favor, tá? E vamos à leitura inicial, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a lição 22. Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize um acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo tempo e atirada de uma parte para outra. Quando servires ou quando aguardares a bênção do alto, não te deixeis conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. E agora a gente pede, que a gente possa fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedimos ao Senhor, agradecemos por estarmos reunidos nesse momento de aprendizado e troca, que a tua luz envolva cada coração aqui presente, trazendo serenidade, sabedoria e paz. Que as palavras sejam guiadas pelo bem e que cada reflexão de hoje fortaleça nosso propósito de amor e serviço. Que a espiritualidade amiga conduza essa palestra harmonizando nossa mente e nosso espírito, que assim seja. E hoje nós vamos ter a palestra com José Ronaldo, de Vassouras, do Centro Espírita Jesus, Maria e José, e o tema é livre. E aí a gente vamos começar. Te agradeço. Boa noite a todos. O tema de hoje vai ser as 4 estações da alma, tá? Eu vou traçar aqui um paralelo, mais ou menos entre as 4 estações do ano e como, de alguma forma, a gente consegue estabelecer alguns paralelos com a forma como nossa vida se conduz, seja ela externa e internamente. Quando a gente fala nas 4 estações do ano, isso é tranquilo para a gente, vamos começar pelo inverno, que é um período onde as plantas, as árvores não crescem, as folhas caem bastante. O metabolismo geral das plantas e mesmo dos animais ele se reduz
e você vive muito daquilo que você acumulou, né, de recursos em outras circunstâncias. Os dias são mais curtos, as noites são mais longas. Nós temos o frio, que no nosso caso aqui, para o nosso estudo, representa um pouco a dor, né? Então, todos nós vivemos os invernos também de nossa alma. Então, o inverno na natureza, ele é um período assim, um período que é para você dar um passo para trás, né? Você dá uma freada, parar, respirar. A natureza faz isso. Ela diminui todo o seu ritmo para esperar que as circunstâncias se tornem mais aptas. Aí vem logo depois a primavera, que é um período muito especial e celebrado pela humanidade desde que ela começa. Aliás, antes até mesmo de nós desenvolvermos a agricultura, né, milhares de anos antes de Cristo, mas até mesmo quando éramos caçadores-coletores, a primavera é um período em que há o elemento da reprodução, o elemento da fertilidade, né? Você tem dias já mais longos, mais calor, mais luz, existe mais atividade das plantas, começa a se desenvolver. Nós já recebemos, boa noite, nós já recebemos um pouco de chuva, então isso já traz um pouco mais de vida. Esse metabolismo que foi recolhido no inverno agora, ele se coloca. Né? Depois vem o verão. O verão é aquele período onde você tem, aí você chega ao máximo no ápice desse processo, vamos assim dizer, de criação, onde você tem o máximo de calor, o dia mais curto, o dia mais longo, a noite mais curta. Você consegue, da mesma forma que você plantou na primavera, você colhe no verão, ou você também planta no verão para colher no outono. Você está no seu máximo nível de energia, ao contrário do inverno, quando você estava no seu mínimo nível de energia, você estava recolhido. No verão, você está se colocando na condição mais ampla e abrangente. A natureza, nesse aspecto, traçando um pequeno paralelo com a gente. E depois vem o outono. E no outono a gente também vai colher um pouco daquilo que plantou no verão ainda, consegue colher. No outono já começa a esfriar um pouquinho, a temperatura já cai um pouquinho, os dias já começam, a madrugada, por exemplo, que no verão a luz do sol já estava forte lá para as 5 da manhã, às 5 da manhã já estava começando a nascer a luz do sol. No outono isso vai já ficar um pouco mais para frente, mais alguns 50 minutos, uma hora mais ou menos, que vai começar a nascer essa luz do sol. Então nós já começamos um período mais, a natureza se torna mais reflexiva, e nós também nos tornamos mais reflexivos no período do outono. Nós estamos colhendo frutos do verão também, aqui. Estamos acumulando esses frutos que foram colhidos. A humanidade trabalhou assim. Sempre que chegava o outono, ela tinha que correr para agora se preparar, porque momentos difíceis viriam. As plantas também fazem isso, os animais fazem isso. Então a gente observa que esses quatro ciclos fundamentais são ciclos da natureza, das plantas e dos animais, mas movidos especialmente por fatores externos. E existe um fator interno nas plantas também, nos animais, porque na verdade eles estão prontos para reagir segundo esses estímulos que eles recebem da própria natureza. Mas e no nosso caso? Bom, quando a gente fala nas 4 estações da alma, fazendo um paralelo com essas 4 estações do ano, a primeira coisa que a gente tem que primeiro considerar aqui, o nosso ciclo não segue exatamente, pode até seguir. Você vai no outono, inverno, primavera, verão, pode ser que a gente siga isso. Mas não necessariamente, eu posso pular esse ciclo. A gente vai ver que nós temos vários ciclos semelhantes a esses, tá? Dentro desse processo. Esse ciclo é interno e externo, porque nós temos momentos difíceis internos. Por que eles são internos? Porque eles são muito guiados por fatores do passado. Por toda a nossa jornada evolutiva, nós trazemos uma bagagem muito grande de muitas vidas na Terra, vividas no plano espiritual. E isso, abaixo do nosso nível consciente, existe uma movimentação muito grande nesse nível subconsciente e inconsciente. Então, muitas vezes, nós tem épocas de nossa vida que nós não estamos bem, tem épocas que estamos bem, mesmo quando os fatores externos
aparentemente deveriam ditar um outro ritmo para a gente. Mas por quê? Porque nós temos lembranças, nós temos forças, energias que trazemos do nosso passado e que elas se manifestam o tempo todo. E nós temos fatores externos. O que são esses fatores externos? São todos aqueles fatores que nos atingem de alguma forma e nos forçam a certas movimentações. Por exemplo, uma doença não é um fator interno, é um fator externo, a princípio. Por quê? Porque a doença te coloca diante de uma situação em que você tem que mudar toda a tua vida, em que a tua forma de lidar com a vida muda. Estou me referindo a doenças mais graves. E isso é, muitas das vezes, uma doença traz um inverno para uma pessoa. É um fator externo. Um desemprego pode trazer um inverno, uma dificuldade muito grande que a pessoa está tendo na vida dela. Mas um ciclo da sombra, que vem do nosso passado, pode trazer o outono, pode trazer o verão, mas provavelmente trará inverno ou trará outono só, os nossos ciclos de sombra. Mas nós temos também valores importantes, programados antes da nossa reencarnação, que podem trazer esses ciclos também. Nós nos comprometemos a desenvolver a tarefa tal. Quando chega a época de desenvolver essa tarefa, o nosso subconsciente está com aquilo ali dentro. Pode ser que a gente volte atrás e não resolva fazer aquela tarefa que nós nos programamos no plano espiritual, mas pode ser que nós venhamos a assumir essa tarefa, e isso é o nosso verão, isso é a nossa primavera. O que é o inverno para nós, para o nosso espírito, para nós encarnados? O frio seria o representativo da dor. O inverno sempre está relacionado a essa dor. Essa falta de luz, de luminosidade, ela traz a incerteza. Lembrando um pouquinho que a leitura foi falado na leitura de harmonização sobre a onda que vem, vai, e a pessoa que não tem a fé, ela balança muitas vezes diante de muitas oportunidades, situações, escolhas e dúvidas, e ela não consegue se firmar no seu caminho. E essa falta de luminosidade não deixa que nós venhamos a seguir um caminho com mais certezas. Somos tomados muito pela dúvida. Então, no inverno, nós temos essa dúvida, né? As noites são mais longas, então nós temos medo, né? Os dias são mais curtos. Então, assim, esses momentos de inverno dependem muito de uma coisa, de um valor, que nós sempre falamos lá nos nossos estudos. Estejamos atentos às nossas despensas espirituais. Todos nós temos um armáriozinho. Na nossa casa nós temos isso, né? Os nossos armários onde nós guardamos lá, as nossas despensas, nós guardamos os nossos alimentos. No nosso espírito, na nossa alma, nós também temos uma despensa onde nós guardamos, metaforicamente falando, valores, virtudes que são necessárias. A fé, a compaixão, a capacidade de perdoar, o cultivo da gratidão diante da vida. Todos esses fatores, o conhecimento das relações espirituais, isso é uma coisa importantíssima para ser feito. Estabelecer vínculos com as outras pessoas, estabelecer relacionamento com as outras pessoas. O que você vai fazer se você é uma pessoa que se isolou do mundo? Eu estava conversando ontem com um rapaz lá no centro, que a situação dele é exatamente essa. Agora está melhorando um pouco, mas ele veio de fora, está lá em Vassouras, e ele vive um problema difícil nesse sentido. Ele estava pensando em voltar lá para o Rio de novo, e lá ele vivia no quarto dele isolado, lá, ele não sai do quarto. Eu falei, não vai para lá, cara, não volta, cara, fica aqui, a tua família de uma certa X estão te recebendo aqui, continua aqui. Imagina, você sozinho, a quem você vai recorrer no momento da dificuldade, da adversidade? Todos nós precisamos desses apoios. A gente sabe que a gente tem um apoio espiritual, mas nós precisamos de um apoio material também, de uma outra pessoa ao nosso lado, né? Essas são as nossas dispensas que nós vamos esvaziando ou enchendo. Agora, imagina quando chega o inverno e as nossas dispensas estão vazias. Nós não cultivamos gratidão, não cultivamos a fé, não cultivamos a caridade, não tivemos o cuidado de cultivar a oração, contato com o plano espiritual, a capacidade de buscar essa conexão. Aí é o inverno, é a falta de luz, é a noite mais longa, é o frio, né? E as nossas dispensas estão vazias.
E isso é um problema muito sério, né? Então a gente tem que estar sempre atento, a gente sempre colhe aquilo que semeia. Se eu não semeei na primavera e nem semeei no verão, eu não tenho nada para colher, nem no inverno, nem no outono. E essa é uma questão muito séria, porque as nossas vidas elas vão tendo ciclos internos e externos, como nós falamos. E muitos desses ciclos externos nos pegam em momentos que a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não preciso da parte espiritual, eu não preciso ter preocupação com os outros, eu não preciso ter uma visão de sentido, significado da minha existência. Eu estou bem naquilo que eu estou fazendo, tá? Mas aquilo te é tirado daí. Como é que você vai fazer? A vida é transitoriedade e impermanência, o tempo todo. O tempo todo nós estamos sujeitos a essas situações. Eu tenho um corpo físico hoje, amanhã eu não tenho. Eu tenho emprego hoje, amanhã eu não tenho. Como é que eu faço quando eu perco aquilo que está sendo unicamente, exclusivamente as coisas em que eu me amparo? É muito, digamos assim, etéreo esse material de um certo ponto de vista. Ele se dissipa muito rápido. E nós não podemos nos apegar demais a isso. Nós somos espíritos que somos de um outro plano, estamos aqui temporariamente. Então esse inverno ele se torna complicado nessas circunstâncias. O inverno traz muito aprendizado, porque se você conseguiu desenvolver certas virtudes, que vamos dizer que estão nessas dispensas espirituais, é hora de colocá-las em prática agora. Por exemplo, uma pessoa que fica... Nós estamos discutindo muito no nosso centro. A gente faz um trabalho na segunda e na quinta de estudos, né? E nesse trabalho nós fazemos muitas orações intercessórias, né? As pessoas nos mandam os nomes, o problema, e nós vamos direcionando orações. E esse trabalho da oração intercessória, ele é uma coisa que vai ajudando a gente a desenvolver um pouco essa questão da compaixão também, da preocupação com os outros. Quanto mais a gente se preocupa com os outros, não é que a gente deixe de se preocupar conosco mesmo, nós passamos a ter uma visão mais clara dos nossos problemas. Ao mesmo tempo, nossa visão é mais abrangente em relação ao mundo, ao que nós estamos fazendo aqui. Por outro lado, colhemos uma imensa alegria quando a gente sente que está fazendo a diferença. Quando aquilo fez a diferença na vida da pessoa, uma palavra, ou então um ouvido fez a diferença. Ouvir a pessoa fez a diferença na vida daquela pessoa. E não tem preço para isso. E é uma alegria que quando a gente aprende a senti-la, ela se torna alimento para a alma. A nossa dispensa está abarrotada. Então, quando vier o inverno, a gente vai ver se nossos valores, de fato, é aí que eles vão ser pesados. Nós temos muitos problemas lá nesses pedidos que pessoas fazem de câncer. Hoje está aumentando muito a quantidade de pessoas com câncer. E muitas pessoas... esse é um dos invernos da alma. Porque não é só uma doença, na verdade é um tratamento prolongado, doloroso, difícil, complicado. E você vai acompanhando a pessoa em todas as fases. Você acompanha na fase da quimioterapia. Acompanha, que eu digo assim, nas orações que as pessoas vão pedindo. Dura anos esse tratamento de oração. Você acompanha na fase da quimioterapia, na fase da cirurgia, da retirada do tumor, das complicações ou não do pós-operatório, depois das radioterapias e medicações um pouco complicadas que têm que ser feitas porque são parte do protocolo médico. E depois você tem a oportunidade de observar se aquela pessoa conseguiu, nesse inverno da alma, sair fortalecida. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma companheira, acho que ela é de Minas, não conheço ela, né? Eu falo companheira, mas não conheço ela das conversas que a gente tem. Ela agradecendo muito que hoje foi a 10ª sessão de radioterapia dela, encerrou o ciclo de radioterapia, ela já fez a cirurgia, deu umas complicaçõezinhas, mas graças a Deus melhorou, ficou tudo bem. No final a gente orava para o braço dela desinchar para conseguir tomar a injeção de quimioterapia, porque não, a injeção não, para poder alcançar a veia, porque estava tão inchado o braço dela, a reação do organismo dela era tão forte a isso, que a oração era para os nossos irmãos espirituais poderem ajudá-la na desinflamação desse edema muito forte. Então, assim, os efeitos da oração eles são muito variados, né? Mas o quanto a pessoa é ajudada, naquilo que ela é ajudada, mas a pessoa que, como ela, por exemplo, tinha uma fé muito grande, cultivou essa fé, ela não surgiu do nada, mas o inverno da alma colocou à prova essa fé e ela saiu muito bem.
E nós temos pessoas que, por outro lado, sofrem mais. Porque o sofrimento físico, ele sempre vai nos incomodar de alguma forma, mas o quanto nós vamos sofrer com isso vai depender muito de como nós nos preparamos ou não para isso. Então, o inverno da alma todos nós vamos ter. A questão é se nós estamos preparados ou não para passar por isso. E temos que passar, não tem como não passar. Porque ele é aprendizado, ele é o reforço, ele é onde eu vejo onde eu falhei, é onde eu tenho que melhorar, o que está faltando nessa minha despensa espiritual, o que eu preciso colocar lá mais. Há uma passagem belíssima no livro E a Vida Continua, são os capítulos 25 e 26, a gente terminou esse estudo semana passada, começamos agora o Libertação do André Luiz. E no livro A Vida Continua tem uma passagem belíssima em que um casal, a Mariana e o Joaquim, eles vão receber, são muito pobres, ele, um lavrador, sofrendo de tuberculose, já num estado muito avançado. A casa deles é uma coisa terrível, assim, todo cheio de buraco, entrava aqueles ventos frios e ele piorava a tuberculose dele. Mas ela se propõe a receber uma criança que precisava reencarnar. Aí tem todo, aí nós já estamos falando do capítulo 25 e 26, né? Tem toda uma história que leva a esse ponto. Eles não são personagens ativos do livro. Tem vários personagens ali nesse livro, nessa história, onde há um planejamento reencarnatório muito intenso para poder reorganizar um monte de problemas que vários deles criaram, né? Esse caso é um homem chamado Desidério, que morreu assassinado, e ele precisa reencarnar como filho do camarada que matou ele. Só que ele não vai nascer biologicamente como filho dele, vai ser um filho adotado por eles. E para se fazer isso, ele teve que nascer dessa família. E essa família está vivendo o seu inverno, por quê? Muito pobres, mas muito, quase numa situação de miséria. Os dois tuberculosos, ele mais num estágio mais avançado do que ela, com 4 filhinhos, e vai receber esse menino. Só que aí, cara, o mais bonito dessa passagem, é difícil você ler esse capítulo, 25, principalmente o 26, sem não se emocionar, né? Porque é a fé dessas pessoas, dessas duas pessoas, a confiança delas. A Mariana é levada em desdobramento ao plano espiritual para conversar com o mentor Ribas, que explica todo o trabalho dela, ela chama ele de pai, né? Reconhece nele um espírito de ordem elevada. Então é uma coisa muito bonita, mas assim, há uma dor intensa que os aflige, o medo de morrer e deixar as crianças sem ninguém para cuidar, mas ao mesmo tempo uma fé imensa e uma entrega aos desígnios de Deus, digamos assim. O Joaquim desencarna, logo depois a Mariana nasce o Desidério, né? Ele não vai ter esse nome, né? Vai ter um outro nome, criança. Uma semana depois ela desencarna, mas antes ela entrega para que a mulher que teria que ser a mãe de Desidério cuide dele. E eles vão para o plano espiritual recebidos com muito cuidado, com muito envolvimento e com lucidez. E sem ter ódio, sem ter raiva, sem ter... Ou seja, foi uma vida de muitas provas. Esse inverno foi muito longo para eles. Mas eles passaram por ele, digamos assim, cumprindo muito bem as provas e as expiações que estavam destinadas. Então, isso mostra que você lida, como a gente estava falando aqui, uma pessoa com câncer, ela de repente vai ter uma grande fé que vai conseguir passar por isso, isso vai amenizar o sofrimento dela, e a outra, que não tem essa confiança, a outra pessoa, passará com mais dificuldades e depois, no final do tratamento, terá dificuldades que traz o trauma. E esse trauma frequentemente desencadeia depressões, estresse pós-traumático, ansiedade, uma série de coisas. Nós temos outros casos assim também, né? Mas esse caso ele é muito, muito importante nesse aspecto. E há uma passagem que eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, um livro do Newton Bonder. Ele é um rabino, e eu gosto de ler as obras dele. São difíceis as obras dele, tem uma hora que você não entende, cara. Ele fala muito assim, com uma linguagem muito hiperbólica, uma linguagem metafórica demais. Ele é muito inteligente, camarada, mas ele é um camarada incrível. E ele conta num dos livros dele, se eu não me engano, é nas Fronteiras da Inteligência, ele diz o seguinte: há uma oração judaica que agradece
a Deus pelo canto do galo. Aí você fala assim, pô, mas que o cara vai fazer uma oração agradecendo ao canto do galo? Aí ele explica, né, cara, que você à meia-noite, se você tiver no período certinho do ano, 6 horas da tarde começa a noite, 6 horas da manhã termina a noite, começa o dia. Meia-noite exatamente, a hora mais escura. A hora mais escura. No nosso conceito aqui de inverno da alma, é o momento mais difícil, onde nós temos que ter muita ajuda, muitas forças e buscar dentro de nós esses mecanismos que nós temos. Na verdade, nós temos eles. Deus nos provê essas condições para isso. E aí, quando chega lá para as 4 da manhã, se o galo não perder a hora, ele vai começar a cantar, né? Você passou pelo auge da noite à meia-noite, a noite continua lá no seu escuro, então tem a incerteza, tem o medo, e de repente o galo canta. E quando o galo canta, ele está percebendo que o sol vai nascer daqui a pouco. Então, o que essa oração que os judeus fazem, alguns judeus fazem, agradecendo a Deus pelo canto do galo? Porque após uma noite escura, virá a luminosidade, virá a luz, nascerá o sol novamente. E essa é uma lição importante para a gente, porque diante de uma situação da nossa vida onde nós passamos esse inverno da alma, vai vir a primavera, vai vir a luz, vai vir o calor, vai vir o sol. A gente tem visto tantas pessoas, tantos irmãos que nos procuram, passando esse inverno da alma. E o difícil às vezes para eles é perceberem que é possível transpor isso. Quer dizer, nós achamos que não é difícil, mas cada um sabe as suas próprias dificuldades. E a gente tenta encontrar caminhos, meios, às vezes conseguimos, às vezes não, né? Para que a pessoa transponha esse inverno da alma. Às vezes ela consegue, às vezes não consegue. Às vezes ela estaciona, fica esse inverno, dura muito. E isso dói na gente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma consciência de que no momento certo, várias circunstâncias vão concorrer porque a misericórdia divina vai agir de alguma forma ou de outra. Mas sempre dando a oportunidade à pessoa que através do livre-arbítrio ela faça o melhor, né? E aí termina o inverno. E aí começa a primavera. E a primavera, como nós falamos, nas plantas, você diminuiu o frio cede, começa a ceder, os dias se tornam mais esticados um pouco, as noites mais curtas, você tem mais luz do sol incidindo sobre a terra, o metabolismo das plantas aumenta, o metabolismo dos animais aumenta e começa um ciclo de reprodução, de fertilidade, que em nosso caso poderia ser entendido como um ciclo de novas ideias, novos projetos. Você saiu daquele momento difícil, de aprendizado, que foi o inverno, e você teve que respirar fundo ali para poder passar por aquela dificuldade, usar os recursos que você conseguiu de alguma forma e que a vida te propiciou e que você correu atrás de alguma maneira para sair daquele inverno, e saiu e chegou a primavera, e aí é o período onde as coisas agora começa a época de plantio. É a hora de começar os projetos, é a hora que você no inverno você teve que recuar, você teve que parar. Agora você vai colocar suas energias, você recupera suas energias, suas forças, as coisas se tornam mais claras, não há tanta dúvida, não há mais tanto medo, não há mais tanta dor. A vida se mostra mais clara. Nós passamos várias primaveras de nossa alma, aqui e no plano espiritual. É curioso, né? Porque, por exemplo, numa desencarnação, muitas das vezes para um espírito, aquilo pode ser, por exemplo, no caso do Joaquim e da Mariana que nós falamos, aquilo poderia ser visto como o inverno por todo o sofrimento que eles tiveram, mas a desencarnação para eles não foi no inverno, foi a primavera, porque quando eles chegam lá, é a época de recomeçar tudo com uma nova visão, sem a dor, sem o sofrimento, sem a pobreza, sem a fome, sem a doença, né? E espíritos valorosos e gratos, sempre gratos a Deus por tudo aquilo que eles tiveram. Então a nossa recuperação de forças também é acompanhada de um reforço da nossa fé, da nossa esperança. Nós acreditamos mais nos nossos projetos e vamos fazê-los.
E aí nós temos, nesse mesmo livro, A Vida Continua, dois personagens que são principais do livro, que é a Evelina e o Ernesto. Eles começam no livro e terminam o último capítulo do livro. Começam encarnados, terminam desencarnados e se desenvolvendo muito espiritualmente, organizando aquele grupo grande que está reencarnando e que eles estavam envolvidos com eles de várias formas. E ali para eles eu vejo muito como essa primavera, por todo o potencial que existe ali de trabalho, de crescimento espiritual, de aprendizado. São 3 famílias. Eles vão passar a cuidar de 3 famílias. E olha que eles saíram de um outono, não vou falar no inverno, mas no outono espiritual aí. Em que eles tiveram muitas... Ela não sabia se tinha desencarnado, ela estava no hospital da espiritualidade, ela não sabia, ela achava que não é possível. Eu devo estar no hospital psiquiátrico, porque a minha família não veio me ver, o que está acontecendo? Ele desconfiava que tinha desencarnado. Então você tem uma ideia como é que é difícil às vezes para o espírito se adaptar a essas situações. Mas aqui nessa fase, nesse finalzinho do livro, já antes até do capítulo 25, eles já estão vivendo essa primavera da alma. Período de projetos, de fé fortalecida, de menos adversidades externas e internas nas vidas. É momento de planejar e momento de fazer. E aí depois chega o verão. E nesse verão é o processo máximo, de máxima energia que nós temos. Né? O dia é o mais longo, a noite é mais curta, o calor é mais intenso, então o metabolismo das plantas e dos animais está no seu auge. Vejam, na primavera é o período que a gente começa... A humanidade sempre reverenciou a primavera, porque era o período onde você começava um ciclo de nova fertilidade para a alimentação da humanidade. E mais ainda quando se começou o desenvolvimento da agricultura, cerca de 3, 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Quando começamos o desenvolvimento da agricultura, eram feitas festas quando começava-se o ciclo da primavera, porque era o ciclo em que começava o calor, a chuva, e as possibilidades das plantas agora começarem novamente a produzirem, né? A fertilização, a reprodução, e os animais obviamente vão acompanhando esse mesmo ciclo. E aí você começa o plantio, mas esse plantio você colhe no verão, e o que você planta no verão você colhe no outono. No verão nós estamos nessa máxima energia, estamos bem energizados e há muita coisa a ser feita. A gente tem que aproveitar esses momentos da primavera e do verão para pôr os nossos projetos, colocar eles da melhor forma. Porque virá sempre o outono e virá sempre o inverno. E eles vão passar também. Mas todos eles cumprem um papel dentro do nosso processo evolutivo. Todos. Em todas as fases da nossa vida tem uma razão de ser. Nenhuma fase é perdida se nós soubermos aproveitá-la. Nenhuma. Eu costumo dizer para o pessoal às vezes acha que lá no trabalho o pessoal acha que é brincadeira quando eu falo isso. Eu tenho 60 anos. E eu falo, olha, eu não trocaria quem eu sou hoje pelo José Ronaldo de 20 anos de idade. Posso ter um monte de problema de coluna, de joelho, de pé, de um monte de coisa. Cada dia uma dorzinha diferente. Mas, cara, a bagagem que você conseguiu, a experiência, a maneira de lidar com as adversidades, de superá-las, a maneira de criar, de ver a vida de uma forma mais rica. Você quando olha, quando você tinha 20 anos, você fala, como é que eu fiz isso, meu Deus? Como é que eu fui ser tão burro, fazer essas coisas? E eu não trocaria. Se eu tivesse que hoje, por exemplo, para ter 20 anos, se eu tivesse que abrir mão do que eu sou hoje, eu não trocaria. Se eu tivesse que abrir mão para não ter a família que eu tenho, eu não trocaria. Preferiria ter 80, tendo as mesmas coisas que eu tenho hoje. Porque eu sei que a vida, em algum momento, daqui a algum tempo, eu voltaria ao plano espiritual. E depois retornarei a esse planeta quantas vezes forem necessárias. A gente fica muito preocupado, às vezes, que as circunstâncias têm que ser assim, assado, para eu ser feliz, quando na verdade a felicidade ela é um estado de espírito e não um somatório de circunstâncias. Tem que tomar muito cuidado com isso.
é uma coisa que tem produzido muito equívoco, né, dentro da humanidade. Agora vejam, a gente fala que esses ciclos de estações, eles são externos e internos. Muito bem. Para um espírito que conseguiu evoluir mais, ele é menos afetado pelos ciclos externos. A doença o afeta menos, a perda o afeta menos, o trauma não tem a mesma intensidade, porque ele consegue equilibrar o material e o espiritual. Mas quando um indivíduo ele ainda está muito apegado à matéria, o elemento externo é muito mais forte na formação dessas estações, desses ciclos da alma, né? Enquanto que quando ele é mais evoluído, ele domina mais o meio ao seu redor. Porque ele é menos afetado por essas circunstâncias. E essa talvez seja uma das grandes chaves que nós só aprendemos depois de um certo tempo na nossa vida. E mesmo assim tem pessoas que vão viver uma vida longa e não vão aprender isso, né? E boa parte do sofrimento humano é resultado desse processo. O indivíduo não perceber que é felicidade ou não, está dentro dele, não está o inferno ou o céu ou qualquer coisa, que nome que se dê, é algo que se cultiva dentro de nós mesmos. E esses valores nós precisamos aprender a desenvolvê-los. E aí nós entramos numa situação que, quando nós temos esses momentos em que nós estamos no verão e na primavera, nós temos grandes oportunidades de fazer o bem. O problema é que a gente só aprende isso depois de muito tempo, né? Depois de dar muita cabeçada, né? Que a gente aprende que a coisa mais valorosa do mundo é o sorriso de alguém que você ajudou, é você enxugar a lágrima de alguém que estava passando uma dificuldade, é você ajudar uma pessoa numa situação em que ela se sentia absolutamente perdida, e aquele sorriso, aquele olhar, não precisa nem ter o sorriso, só o olhar, é aquilo que te alimenta, é aquilo que te fortalece, é aquilo que te levanta. E a gente custa tanto para aprender isso. E quando a gente está no inverno, não é a hora para a gente fazer isso. A gente até pode fazer, porque nós, mesmo trabalhadores espíritas, passamos nossas fases complicadíssimas. Todos nós, todos. Aí você vai meio que vamos dizer assim, movido pelo hábito. Você consegue fazer o trabalho, às vezes eu chego lá no centro, você chega aquele dia que você fala assim, não, hoje eu preciso tomar passe, hoje eu preciso ouvir palestra, hoje eu não posso trabalhar, hoje eu tenho que ser atendido. Aí você chega lá, faltou o palestrante. Aí você vai fazer a palestra. E faz na boa, sem problema. Entendeu? Porque os nossos irmãos espirituais Quantas vezes eu já cheguei na casa espírita, na segunda-feira, por exemplo, não estava passando bem, várias vezes, essa segunda mesmo agora, cheguei mal mesmo. E daqui a pouco você está fazendo o estudo, você nem lembra mais que você estava lá. Então, isso é um trabalho, esse trabalho no sentido... É claro que todo trabalho é valoroso e é importante, também como trabalho material, mas esse trabalho espiritual, quando a gente consegue conciliar ele, é uma coisa extraordinária, gente. E ele tem que ser exercido, principalmente a prática precisa ir sendo realizada no verão e na primavera. No outono até você consegue, no inverno só se você já estiver no embalo mesmo de estar trabalhando, porque às vezes é você que está precisando ser ajudado. Mas mesmo aí a gente consegue fazer, mas aí é o que eu falo, as dispensas espirituais precisam estar cheias, porque se elas estiverem vazias a gente não vai conseguir, né? No livro Entre Dois Mundos, que nós estamos estudando na quinta, na verdade a gente está num capítulo agora, aliás acabamos de sair desse capítulo, mas eu queria retornar a ele,
que é o capítulo onde o trabalho do Manuel Filomeno, do José Petitinga, que foi um instrutor do Manuel Filomeno, e por sua vez o Dr. Arquimedes, que é um outro psiquiatra, porque o trabalho do Manuel Filomeno é muito voltado para essa área um pouco assim, ele lembra um pouco a Joana de Anjos, só que sobre uma outra ótica, né? Uma outra forma de trabalho, também voltada muito para a desobsessão e tal, mas o trabalho da psicografia do Manuel Filomeno, ela é fantástica. Eu sou, como André Luiz assim também, eu sou fã do Manuel Filomeno. E a gente está estudando esse livro Entre os Dois Mundos, e tem, assim, nesse momento a gente observa Manuel Filomeno, Dr. Arquimedes, José Petitinga, e a gente olha para o Dr. Emir, que é um psiquiatra encarnado. Eles estão dentro de uma clínica psiquiátrica observando o trabalho que está sendo feito. A missão do Dr. Emir, sob a supervisão de um psiquiatra desencarnado chamado Dr. Ximenes, é trazer uma nova visão para a medicina psiquiátrica, para a abordagem psiquiátrica da mente. Unir o espiritual ao tratamento convencional psiquiátrico. Ou seja, é a mesma coisa que acontece na casa espírita. A pessoa vai chegar aqui, por exemplo, numa depressão fortíssima, você não vai dizer à pessoa, não, você não toma remédio, não, vamos só aplicar passe. Não é assim, isso não existe. O tratamento ele é multidisciplinar, né? Você vai tratar o psíquico, vai tratar o físico, o neurológico, vai tratar o espiritual. Os três precisam ser tratados, porque geralmente os três estão juntos dentro do processo. Então você tem que trabalhar os três. E a depressão é hoje, talvez, um dos problemas mais graves que a gente observa em maior quantidade. Tem um colega que me perguntou isso hoje lá na caixa, lá, eu falei com ele, olha, doenças físicas, obsessão e depressão. São as coisas assim que a gente... E doença física, câncer. São a doença do corpo, é o câncer que mais chega pra gente. Depressão. E aí a depressão associada a vários problemas. Ideação suicida, ansiedade, síndrome do pânico, depressão associada a processo obsessivo, a disfunções familiares, né? E problemas obsessivos gravíssimos. Então esses são os mais, assim, maior quantidade, mas não, assim, não diria em maior gravidade, porque às vezes uma pessoa com um problema que a gente às vezes a princípio não identifica como de maior gravidade, pode ser o mais difícil, pode ser o mais complexo, porque isso aí traz uma bagagem lá de trás que se manifesta com muita intensidade e não é fácil de resolver. São coisas que a gente às vezes não consegue mudar aquilo ali. E o Dr. Emir, a missão dele é tentar trazer para a medicina esse lado mais do espiritual também. Compreender fatores, por exemplo, como a Joana de Anjos nos ensina, de sombra, mas também compreender as influências espirituais. Então, peraí, está lidando com esquizofrênicos, por exemplo. Tem 2 casos de esquizofrênicos. Um que tem ataques epilépticos, a epilepsia dele é uma pseudoepilepsia, na verdade, porque ela é desencadeada pelo espírito obsessor, mas a esquizofrenia dele é, de fato, uma esquizofrenia fisiológica. No outro, a esquizofrenia ela é potencializada pela presença do obsessor no processo de subjugação e fascinação. É difícil a gente identificar porque não é falado, mas assim, pode ser uma fascinação muito forte, pode ser uma subjugação, tá? Ele está muito preso ao... E o próprio Dr. Ximenes fala ali que não há como separar os dois, entendeu? Não há como separar os dois. E as medicações, é interessante que eles aplicam as medicações convencionais para o tratamento, para o controle, né? Tratamento para o controle, no caso das crises, dos surtos que ocorrem dentro da esquizofrenia, dos surtos psicóticos. E é curioso que às vezes um indivíduo com muitos medicamentos, ele continua desesperado, a medicação não conseguia. Aí ele foi conversar com o paciente, ele estava vendo, ele muito intuído pelo Dr. Ximenes, o Dr. Emir consegue ver, ele é um médico novo, uns 30 anos, ele consegue conversar com a entidade, ele vai doutrinando a entidade, aí a entidade, ela fica um tempão conversando, ela consegue mais ou menos, não aceita totalmente, mas ela não perdoa, mas ela resolve se afastar, e aí diminui, o indivíduo imediatamente dorme, começa a dormir por causa da medicação que ele tinha tomado, mas ela não deixava a medicação fazer efeito. Então, assim, o que eu coloco para esse caso é o potencial de trabalho deles. 4 espíritos absolutamente lúcidos, investidos de uma tarefa, de um trabalho, com uma capacidade enorme de ajudar muitas pessoas. Um médico encarnado com uma missão, que é espiritualizar a medicina da mente, que é a psiquiatria, né? Isso é o verão.
a máxima energia, a máxima luz, o calor, né? Isso é interessante porque ele vai provocando um sistema de perpetuação dessa ideia, desse conceito. As pessoas vão vendo e vão replicando isso. É um processo multiplicativo. Mas ele acontece no verão e na primavera. E aí eu coloco que esses 5 personagens estariam no seu verão ali. Que pode ser encarnado e desencarnado, que nós estamos falando aqui. Quando a gente compara as estações do ano com as estações da alma. E a gente entra no outono, né? A gente está no outono, né? Estamos no outono. É esse período, mais ou menos, agora que a gente vê que a temperatura começa a baixar um pouco, a luminosidade começa a baixar, eu acordo para botar lá 6 e pouco da manhã, eu acordo para botar lá fubá para os passarinhos lá que fica lá vão lá comer lá perto da garagem lá de casa, eu já vejo que a luz está bem mais fraquinha, né? Já fica bem mais fechado, parece que vai chover, né? Mas não é o sol que ainda realmente não saiu. Então já começa esse processo de diminuição da luz solar, mas ainda não é o inverno, ainda não há dor, ainda não há tanta dúvida, mas já há alguma incerteza já há. Por quê? Você precisa começar agora a reduzir um pouquinho a velocidade, porque você está vendo que alguma coisa está acontecendo, as plantas começam a fazer isso. As folhas começam a cair para diminuir o ritmo metabólico e se preparar para o inverno. Né? Então, o outono é um período de reflexão, é um período reflexivo. Você se volta mais para dentro de você mesmo, para começar a repensar, guardar as últimas reservas do que você plantou, colher aquilo que você plantou no verão, que agora é a época de você se preparar, porque poderá, não necessariamente, como a gente falou, a natureza tem o seu ciclo certinho. A gente não é bem assim. A gente pode pular de um outono para uma primavera. Beleza, pode acontecer. Mas, às vezes, depois do outono, pode vir um inverno. E a gente tem que estar preparado para ele. Nossas despensas precisam estar cheias, não podem estar vazias. Porque nós não sabemos o tamanho dos problemas e das dificuldades e das adversidades que virão. E todas elas cumprindo o seu papel. Não vamos dizer assim, não pode haver problema na minha vida, não pode haver adversidade, eu não posso ficar triste, não posso... Gente, esquece isso. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. A gente só vai dar valor ao que é verdadeiramente espiritual e à luz se a gente ficar um tempinho no meio da escuridão. Para a gente valorizar a luz, a gente precisa ficar um tempo sem conseguir enxergar. As luzes todas apagadas, eu já vi quanto a luz faz falta. A gente fica tão acostumado com a luz que a gente acha que ela é uma coisa assim já incorporada ao meio. Não. Tem situações em que você não tem luz. Quando você não tem luz, você fica meio desesperado, dependendo de onde você está, principalmente. E aquilo faz uma falta tremenda, mas você só vai ter esse valor, dar o valor à luz quando você tem esses momentos de escuridão. Você só vai dar valor à saúde quando você tem os momentos de doença. Você só vai dar valor a uma pessoa que você ama quando ela está longe de você. Nós ainda trazemos um pouco dessas características. Normal, estamos num processo evolutivo. Mas vai chegar uma hora que a nossa gratidão vai ser tão grande a Deus, nossa compaixão, nossa capacidade de perdão, que esses elementos vão ser mais naturais, nós vamos ser gratos por acordar, por nos levantarmos. Gente, nós nos levantarmos da cama, se nós observarmos todos os bilhões, trilhões de fenômenos no nível atômico que tem que acontecer para que um simples ato de levantar aconteça, é um verdadeiro milagre que acontece a cada segundo, a cada milésimo de segundo, e nós não valorizamos. O ato de respirar. A gente acha que isso é uma coisa, agora experimenta tampar o nariz, fica um nariz tampado 1 minuto e meio para ver que é o desespero que dá. Então, assim, nós não valorizamos o dom da vida. Quantas vezes deixamos de lado o dom da vida, né? É um dom tão precioso e temos que aprender a trabalhá-lo. E são essas estações da alma que nos propõem situações bem, digamos assim, extremas, né? O frio extremo, o calor extremo, a luz extrema, a escuridão, mas todos eles estão cumprindo o seu papel. Tem momentos que é para a gente refletir, tem momentos que é para a gente ficar no nosso cantinho quietinho lá, é o inverno, ficar quietinho lá, vamos deixar isso aí, né? Mas utilizando os valores, os recursos de alguma forma.
É o momento onde a gente vai trabalhar muito a nossa oração, nossa fé. É o momento do inverno. Eu digo isso assim, claro que a gente vai trabalhar a oração em qualquer momento, mas eu digo assim, na primavera e no verão a gente está tão, espiritualmente falando, né, gente? A gente está tão empolgado, tão motivado, que a gente consegue fazer isso bem, até sem precisar tanto do recurso da oração. É claro que a gente vai fazer o recurso da oração, mas é diferente da oração que a gente faz no inverno. A oração que a gente faz no inverno é aquela oração do desespero, a oração você tenta de todas as formas se conectar ao divino, porque é uma questão, não tem jeito, tem que ser agora, por favor, não dá mais para me esperar. No verão, na primavera você vai levando, mas você já está bem, você está energizado, as coisas, você trabalhou para aquelas coisas acontecessem também. E você trabalhou para que a tua compreensão do mundo fosse melhor. Mas no inverno, nós somos sempre testados. No outono, a gente entra no processo de reflexão. A gente colhe esses últimos frutos do plantio do verão e estamos nos preparando. E essa reflexão também é importante, gente, porque olha só, vamos imaginar uma situação aqui, você está muito doente e você está pressentindo que você vai desencarnar. Pela situação, pela maneira como as coisas estão acontecendo. Isso eu chamaria de um outono da alma. Especialmente se você tem um certo receio. Mas você tem um certo receio, mas você também tem a tua fé. Há um certo equilíbrio dentro desse processo. Então, nesse momento, a gente vai buscar o quê? A reflexão, a introspecção, a lembrança do que foi nossa vida. Será que eu agi correto? Será que eu não agi? O que faltou fazer? O que eu fiz que foi legal? Esse balanço nós acabamos fazendo. Todos vão fazer. Todos nós vamos fazer. E esse principalmente, esses momentos de reflexão vão acontecer nesse outono da alma. Só que assim, se você conseguiu se perdoar naquilo que você falhou, no outono da alma, você pode fazer isso, porque todos nós somos falíveis. E apesar de termos esse potencial da divindade dentro de nós, eu costumo usar eu gosto muito de ficar usando, vocês já observaram, né? Eu gosto de ficar usando essas figuras de linguagem, essas metáforas. Eu costumo dizer assim, imagina Deus como o supremo arquiteto, tá? E como supremo arquiteto e construtor, todos nós somos suas construções, certo? Se ele é perfeito em todos os seus atributos, por exemplo, na inteligência, na bondade, na justiça, na perfeição, em tudo ele é o máximo, a máxima potência, a máxima consciência ou onisciência, a máxima presença ou onipresença. Se todas essas virtudes estão no seu máximo, eu pergunto a vocês, se esse arquiteto, se esse construtor projeta 1000 obras, por exemplo, quantas vão dar errado? Quantas vão sair tortas? Quantas vão desabar? Quantas vão ter cômodos que são pequenos demais ou grandes demais? Ou fora de esquadro, aqueles pedreiros, né, que fazem o ralo tá ali, a água corre para cá, né? Em quantos prédios isso vai acontecer? Em nenhum. Nenhum. Porque ele é o supremo arquiteto, ele é o supremo criador. Mas por que a gente comete tantos erros? Aí que a gente traz aquela figura de linguagem que eu gosto muito de usar lá no centro. Imagina uma obra. Quando você entra dentro de uma obra que está sendo feita, o que você vê? Material para tudo que é lado, parede não está emboçada, tem parede que não botou a janela ainda, está o buraco aberto ali, fio solto, vergalhão espalhado, sujeira. Mas eu diria a vocês, tem alguma coisa errada nisso aí? Não, a obra está sendo feita. Nós estamos vendo apenas uma fatia da realidade congelada no tempo. Aquela obra, sujeira, bagunça, entulho, mas a obra está sendo feita. Houve um momento em que era só um buraquinho sendo cavado para fazer o que meu pai chamava de cafofo. Na verdade são as bases que você vai fazer para fazer as vigas e depois subir as colunas, né?
E ela já é uma obra que está em andamento. Daqui a pouco ele vai ser um prédio completo e perfeito. E você não vai ver mais nenhuma imperfeição. Esses somos nós em construção. Nós estamos em construção. E como nós estamos em construção, nós só olhamos o outro em construção. Então identificamos um monte de defeitos. Mas nós não conhecemos a engenharia que está por trás desse prédio, o projeto final, como ele vai ser, e todos nós seremos diferentes. Esse construtor tem o cuidado de fazer cada um de nós diferentes. Então a vida ela tem esses momentos em que nós parecemos cometer muitos erros ou sermos bagunçados, quando na verdade estamos dentro de um processo natural de construção. E dentro desse processo de construção a gente tem que aprender a se perdoar naquilo que nós achamos que erramos, nos erros que cometemos. Porque se Jesus nos convoca ao perdão absoluto 70 vezes, 7 vezes, quando Pedro pergunta a ele, né? Jesus nos manda perdoar os nossos inimigos, orar pelos que nos ofendem, caluniam, né? O Sermão da Montanha. E nos diz ainda, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, se nós somos convocados ao perdão dos outros, mais ainda o nosso próprio perdão. Se nós não nos perdoarmos, nós criamos sombra, como nos diz Joana de Ângelo. E essa sombra é um dos elementos que vai trazer inverno para nós, interno. É um dos maiores causadores de inverno, é a culpa, o sentimento de culpa, a incapacidade de se perdoar. E transformar aquilo numa primavera, que você começa, não, eu errei, mas agora com o auxílio dos meus mentores, dos meus amigos, dos meus companheiros, eu vou seguir em frente, eu vou vencer essas adversidades. E aí a gente cai numa passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma passagem muito interessante, que ela está dentro de um grupo de indivíduos que estão desencarnando, mas todos eles foram indivíduos com grande mérito, fizeram muito bem. Tem um espírita, tem outro que é católico, tem outro que é protestante, tem outro, e esse não vamos falar aqui agora, que ele é assim, meio espiritualista e não muito tão ligado assim a uma religião específica. O nome dele é Fábio. É um dos casos mais bonitos desse trabalho, porque nesse livro, uma boa parte desse livro é dedicada a essas tarefas de auxiliar os processos de desencarnação desses indivíduos que tiveram vidas muito dignas aqui na Terra. E eles são ajudados nesse processo e depois serão levados para a cidade do nosso lar. E o Fábio, ele tem uma evolução tão grande, esse senhor, não vou dizer senhor, porque o Fábio, pelo que está no livro, deve estar uns 40 e poucos anos, que ele explica aos filhos dele, que ele estava com tuberculose já avançada, e ele explica aos filhos dele que ele teria que se ausentar, mas que ele ficaria protegendo depois eles lá do plano espiritual. Explica para a esposa dele, eles fazem um culto no lar, então, ou seja, ele tem um nível de espiritualidade muito elevado. Mas há uma questão meio enigmática no Fábio, eu sempre chamo a atenção disso nos estudos também, que às vezes a gente não dá muita atenção, são as tarefas que nós desenvolvemos em desdobramento do sono. E todos nós podemos fazer isso. Se nós estivermos conduzindo nossa vontade de ajudar o próximo, e nós conseguirmos naquele dia ter um dia mais ou menos equilibrado 100% a gente não consegue, sempre vai ter problemas, dificuldades, né, situações, mas se nós conseguirmos dormir bem, nós temos uma grande possibilidade, uma boa possibilidade de sermos utilizados para trabalhos no plano espiritual. Porque existem tarefas que são feitas com espíritos e com encarnados em desdobramento, doentes, enfermos, que o nosso fluido vital que nós levamos junto quando nos desdobramos, quando o nosso espírito sai do corpo durante o sono, nós carregamos uma boa parte do fluido vital conosco. Uma parte maior fica no corpo, mas nós trazemos fluido vital conosco também. O nosso espírito não sai sem fluido vital não, ele tem chama de duplo etérico, nessa camada mais externa, que tem fluido vital. E esse fluido vital é muito importante com uma série de tratamentos que são feitos. Além do mais, nós estamos sendo ensinados pela espiritualidade, no mínimo, a acompanhar as tarefas socorristas que estão sendo realizadas para a gente conhecer essas tarefas e nos acostumarmos com elas. E eu acho que o Fábio, pelo que eles colocam, eles falam que ele é muito querido no plano espiritual por uma série de tarefas anônimas que ele realiza e
que as pessoas não sabem que ele realiza essas tarefas. Então eu imagino muito que seja muita coisa relacionada a tarefas no plano espiritual à noite, em desdobramento. E o Fábio, nesse momento da vida dele, é o outono por ser uma reflexão. O momento em que ele para, ele reflete, claro que ele sente no coração dele uma saudade antecipada dos filhos que vão ficar, dos 2 filhos que vão ficar, da esposa que vai ficar, mas ele tem plena noção da sobrevivência do espírito após a desencarnação do corpo físico. E se ele já realiza tarefas quando encarnado em desdobramento, muito mais quando estiver desencarnado. Tanto que ele desencarna e ele não precisa de ajuda. Ajuda praticamente nenhuma, ele só precisa de um finalzinho lá para romper o último laço. Alguns chamam de laço cordão prateado, né? O último laço fluídico, geralmente é ligado aqui a essa parte da nuca. É o último laço fluídico que se rompe, eles ajudam ele a se romper, mas ele já chega lúcido do plano espiritual. Vários outros não chegam lúcidos lá, apesar de trabalhadores, né? Mas sempre o indivíduo tem um pouco de medo, sempre tem um pouco de apego à família, essas coisas. O Fábio não, ele vai... Então ele sai digamos assim, ele sai do outono da alma para a primavera da alma. Quase que imediatamente, por essa capacidade dele de ter se preparado para isso. Então, gente, a nossa vida... Aliás, há uma passagem aqui também belíssima nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que é o seguinte, são 5 reencarnações, mas só acontecem 4. Vocês sabem por que uma reencarnação não acontece, a de Albina? Porque um menininho, que era um neto adotivo dela, faz uma oração pedindo que ela não desencarnasse. Ele fala na linguagemzinha dele, né, que ela não morresse. Na verdade, ele era um neto adotivo, mas ela era muito importante que a filha dela que estava grávida, a filha biológica dela que estava grávida, não perdesse a criança. E ela estava numa gravidez avançada e havia talvez a possibilidade de um choque, mas só que até então isso não veio à tona, essa questão. Mas o menininho, ele ora com tanto fervor e tanta inocência ao mesmo tempo e tanta força na oração, que o processo desencarnatório dela é revisto para ter uma moratória. Então ela vai ter mais meses ainda. E ela não estava preocupada com a desencarnação não, porque era um espírito também, ouvindo um espírito. Mas só que havia essa possibilidade. E ele a tarefa dele com essa menina que ia nascer era tão importante que é revisto o planejamento e eles adiam o processo da desencarnação. Isso para a gente ver, eu costumo usar muito esse exemplo, para a gente ver o poder da oração. E qualquer que seja, apesar de eu ter falado, né, que na primavera e no verão a nossa oração, talvez a gente não recorra tanto a ela com tanta intensidade, pelo menos não para nós, no sentido de uma angústia que a gente sinta, porque a gente está exatamente energizado, mas a gente acaba recorrendo por conta do nosso trabalho, que é orar pelos outros. Eu digo assim mais no questão ao centro, né? Nas tarefas que a gente desenvolve. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que está com um problema seríssimo. Você vai orar antes, para que o teu mentor te intua da melhor forma. Você vai orar por essa pessoa. Às vezes de manhã cedo você sente a necessidade de orar por alguém que está no livro de oração, que está precisando. Então a gente acaba orando direto porque... Só que eu digo assim, no inverno e no outono a gente ora muito nós mesmos também, porque a gente inclui a gente nessa equação aí, porque a situação está meio esquisita, né? Então a gente precisa reforçar essas nossas conexões com o plano espiritual. Né? E o centro, a gente sempre tem que se lembrar disso. O centro espírita, ele é um lar, porque nós formamos uma comunidade que deve se ajudar, né? Deve se comunicar, deve estar sempre atento. O trabalhador não está vindo, aquela pessoa que frequentava não está vindo. O que aconteceu? Vamos mandar uma mensagem para ela, ver se às vezes ela não quer mais vir mesmo, às vezes pode ter acontecido alguma outra situação, ou às vezes ela está com problemas. O centro espírita, ele é um templo, porque aqui a gente realiza uma... Veja, a gente ora como ora em casa, só que aqui há tantos espíritos e tantos mentores que essas vibrações espirituais são muito intensas. Você tem o passe coletivo que já é aplicado, o passe que é aplicado durante a palestra. Há muitas energias se movimentando. Então
a nossa própria sensibilidade se torna mais aguçada. Por isso que eu digo que o Centro Espírita é um templo. Mas ele tem outras duas tarefas fundamentais: escola e hospital. Como escola, aqui a gente aprende muita coisa necessária para nós trazermos para a nossa vida. E que compreender essas estações da alma. E como hospital, mais do que nunca, num mundo onde tantos valores, né, estão assim meio desajustados, meio desorientados, muitas pessoas precisando de tratamento, muitos espíritos precisando de tratamento desencarnados. E aqui que eles são tratados. Não só aqui, em vários lugares. Mas o Centro Espírita ele é muito preparado para isso. Porque a posição dos encarnados em relação a esse processo é muito lúcida, ou pelo menos deveria ser, porque os ensinos que nós recebemos vêm nesse sentido. Então, por exemplo, você está numa mesa estudando, você tem uma mesa lá mediúnica, ou então uma mesa de estudos. Você sabe que muitos espíritos serão trazidos próximo à mesa para absorver um pouco do fluido vital dos trabalhadores que estão ali estudando, concentrados, porque esse choque anímico traz um benefício imenso para o espírito. Então, como hospital, no inverno da alma de muitas pessoas, o Centro Espírita será um hospital. Muitas pessoas vão nos procurar. E nós mesmos vamos usar a nossa casa como hospital para nós mesmos. Porque várias vezes nós estaremos em uma situação mais difícil. Mas mesmo nessa situação difícil, eu hoje quando olho para trás e vejo momentos muito difíceis que eu passei, esses momentos me são fortaleza, sabedoria e recursos para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Depressão, falência, outras coisas mais. Você quando passa por isso, você consegue conversar com a pessoa com mais empatia, porque você já vivenciou situações de uma crise muito forte e conseguiu passar por elas. Então, podemos falar com mais, não vou dizer propriedade, mas com coração. Contagiar não só pelo intelecto, né? Pela cognição, mas pela emoção, pelo querer bem, pelo... Não adianta nós querermos que na Terra todas as nossas estações sejam verões e primaveras, não serão. A Terra não é assim. Vai ser no futuro. E nós, da mesma forma. Mas vamos tentar fazer com que os nossos invernos, principalmente, sejam o mínimo possíveis. E serão, se nós tivermos cultivado os valores que nos são entregues pela misericórdia divina. Muito obrigado. Sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor que nunca vai nos separar. Amor que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas
águas do mar, na pureza do ar, com você caminho. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento dessa parte do trabalho. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por todas as vidas que tivemos, por todas as vidas que teremos, por nos ter concedido a consciência, o ato de existir. Obrigado, Pai, pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelo lar, pelo emprego, obrigado, Senhor, pela casa espírita que aqui nos encontramos, pelo Evangelho que ilumina nossas vidas, pela doutrina espírita que tem sido, Senhor, um roteiro seguro. Gratidão e contentamento, Senhor. A Jesus, nosso Mestre, te pedimos, querido amigo, que tuas bênçãos se derramem através dos nossos companheiros espirituais, dos mentores da casa, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que todos nós, Senhor, acolhidos por teu imenso amor, por tua imensa compaixão, pelo teu desejo de que todos nós cresçamos e encontremos o Pai em toda a sua grandeza, te rogamos, Senhor, que todos nós, findos esses trabalhos, possamos nos dirigir aos nossos lares, levando a paz e a harmonia que a espiritualidade nos proporcionou esta noite, que os demais trabalhos da casa continuem sob a proteção e o amparo da espiritualidade amiga. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Graças a Deus.